Decisão do CAD para a moratória da soja e pacote tributário de interesse do agro discutido hoje pela FPA em sua primeira reunião na nova sede. Assuntos agora para Ana Amélia Lemos, jornalista e comentarista aqui do canal. Muito bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Simone. Só antes de a gente entrar na moratória da soja, que é muito importante para os produtores de soja que trabalham na área do comércio, da exportação, mas um registro sobre a posse do ministro Fachin. O sabatina dele na CCJ do Senado Federal em 2015, foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, eu estava lá, foi a mais longa sabatina da história da CCJ de ministro da Suprema Corte. Foram 17 horas ininterruptas da sabatina para ele. Também é importante que a posse deles saiu todos os salamaleques, foi uma posse, eu diria, absolutamente discreta, sem festas, sem banquetes, bebidas, sem nada. Então, eu acho que isso, nesse momento que o Supremo está sob o ataque da sociedade ou de parte da sociedade, é muito importante esse recolhimento da instituição que nós temos que respeitar. Mas também, para terminar, um registro hoje, eu participei de um evento do LIDE, aqui em Brasília, no Hotel Palace, que estavam presentes 3 ministros da Suprema Corte. Gilmar Mendes, o decano, o ministro Roberto Barroso, que deixou a presidência, e o ministro Flávio Dino. E ali eles foram falar sobre uma questão que entra também a agricultura, que é inteligência artificial. Foi uma aula muito importante, estava lá o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que tem no estado de Goiás o primeiro estado, a primeira cidade, que é Goiânia, que está voltada ao estudo da inteligência artificial na América Latina, a primeira formação. E ele deu um dado lá tão importante que nos concursos, ou nos vestibulares, as notas maiores, as melhores classificações dos alunos, antigamente eram medicina, direito, agora é inteligência artificial. Então, eu acho que houve uma evolução e, claro, graças a isso, ele está aplicando a inteligência artificial na área da educação, na área da segurança pública e da saúde, o que foi visto como um instrumento extraordinário exatamente para melhorar os avanços e os resultados, inclusive na agricultura com a inteligência artificial que já está sendo usada. Hoje a gente fala em agricultura de alta precisão e a inteligência artificial vem para revolucionar ainda mais esse setor tão dinâmico da economia brasileira que é o agronegócio. Então, agora entramos na soja, que é a questão da moratória. Quer começar pela moratória? A moratória, pois é. Esse é um tema que nós já tratamos aqui. Houve primeiro uma decisão inicial do CAD, exatamente favorecendo os produtores de soja, que querem vender sua soja para quem eles quiserem vender. Mas era preliminar ainda, né? Exatamente, foi uma liminar. Aí houve uma judicialização, a entidade que defende os grupos menores, são as tradings, entrou com uma liminar no STJ, que ele concedeu a liminar, suspendeu, e aí volta ao CAD e o CAD decide, então, que essa situação prevalece, ou seja, vai ter que ser feita, a moratória permanece até dezembro de 2025 e a partir de 1º de janeiro de 2026 cai a moratória da soja, ou seja, pode comprar de onde quiser na Amazônia Legal, porque tem os licenciamentos ambientais e tudo mais. Então, foi aí entendido como uma disputa comercial, não é uma questão ambiental propriamente dita, mas isso feria os princípios da competitividade. E aí entrou até numa matéria de discussão dentro dos países dos BRICS, porque essa soja hoje é um elemento fundamental. A China, por exemplo, é o produto que ela mais importa. 70% de toda a soja que é consumida na China é importada. E o Brasil é o maior exportador de soja para esse mercado. E para outros mercados também. Então, esse tema é muito importante. Dentro dos BRICS se discutia exatamente a questão de retirar a competitividade, porque concentrava a comercialização na mão de poucas empresas. Então, por isso que o tema agora volta a estaca zero e foi comemorado pela AproSoja. Justamente a AproSoja Brasil comemorando nessa decisão, o fim da moratória, eles falam que é a defesa da livre concorrência, né, Ana? E esse julgamento hoje do CAD colocou até 31 de dezembro, já a partir de 2026, não terá mais, mas acaba a moratória. Tem esse prazo, não é, Ana, que eles falaram em muito, a gente daqui a pouco vai soltar uma sonora,
que eles falam muito no diálogo, né? Um tempo a mais para o diálogo. Mas vamos continuar nesse assunto, então. O Conselho, então, Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, decidiu, então, pelo fim da moratória da soja em sessão realizada hoje, não é? A regra criada por empresas veta a compra de soja de área desmatada da Amazônia, lá na Amazônia Legal. Ao ler o voto, o presidente da autarquia, Gustavo Augusto Freitas, ele destacou o rigor das regras ambientais do Brasil. Vamos ouvi-lo. O perículo em mora inverso me sensibiliza menos, porque o CAD não vai obrigar ninguém a comprar nada. O europeu não quer comprar o farelo de soja? Não compra. O CAD não vai obrigar. Eu quero comprar farelo de soja orgânico, feito pelas bordadeiras do interior do Pernambuco. É direito do consumidor. O consumidor compra o que ele quiser, o que ele acredita. É esse farelo que ele quer, ele compra. O que nós estamos discutindo é isso. O que estamos discutindo é acordo entre concorrentes. Cada concorrente tem a sua política individual de compra, cada um compra o que quiser. Eu não vou obrigar a empresa A, o consumidor B, a comprar o que ele não quer. O que nós estamos falando é da possibilidade de concorrentes sentarem entre si e montarem quais são os requisitos para o mundo inteiro. E falando da tribuna, eu concordo. No momento que se discute soberania, está se deixando 4 empresas, nenhuma delas brasileiras, todas da Europa, dizer o que o Brasil vende para a China, querendo dizer como é que a gente cumpre a nossa legislação ambiental. Legislação nossa que é muito melhor do que a europeia. Ainda durante, então, a sessão do CAD, o presidente da autarquia, Gustavo Augusto Freitas, ele destacou também a necessidade das empresas e o setor produtivo chegarem, então, a um acordo. Vamos ouvi-lo. Não se trata de proteção contra desmatamento. Isso é uma falácia horrorosa. Porque, na verdade, não se compra soja produzida ali. Mas se o produtor rural que vive disso está dentro da legalidade, com a autorização dos órgãos de Estado, dos quais, inclusive, o IBAMA faz parte, tá? Se ele está impedido de vender soja porque não se pode plantar naquela área ali por uma decisão privada, ele vai fazer o quê? Ele vai plantar café, ele vai plantar milho, ele vai plantar o que a terra deixar, ou ele vai pôr boi lá. Na verdade, do que se trata? Trata-se, gente, de soberania. Uma palavra muito em voga no Brasil atualmente. Trata-se de soberania. Nós vamos aplicar a lei brasileira que estabelece a Política Nacional de Proteção da Amazônia, o Código Florestal, ou nós vamos ceder a uma carta de empresas britânicas? Trata-se, no exercício feito pela CNA, especificamente pela nossa consultoria econômica, de, em um período de 2018 a 2020, uma perda acumulada de 55,1 bilhões de PIB dos municípios afetados. Trata-se, nesse mesmo período, de uma perda acumulada dos preços pagos aos produtores rurais de 4,01 bilhões de reais. Trata-se, em 3 anos, o mesmo período, de um aumento médio do preço do óleo de soja em 16%. Temos perículo em mora e fumos boniúrios ou não temos? E essa é a advogada da CNA também falando hoje, né? A questão aí não é ambiental. O CAD não discute, né, Simone, a questão ambiental, que isso é para outra área, né? Mas, depois do Código Florestal Brasileiro, tudo é respeitado dentro desse código, da regulamentação brasileira, da lei brasileira, que é muito severa em relação à questão ambiental e exploração para a produção agropecuária. Então, na verdade, no CAD, ele discute a questão da concorrência e, por isso, precisa uma regra clara para evitar que os maiores, os grandes, sufoquem os pequenos e tirem a liberdade de quem é o produtor para vender para A, B ou C. Se você quiser comprar e eu quiser, se você quiser comprar de mim ou do outro produtor, o produtor vai escolher se vende para ti ou vende para outra empresa, que é um conglomerado ou um cartel. Então, estava se levantando aí a tese de formação de cartel, que é um prejuízo para o produtor que quer vender a sua soja. E a ProSoja, para finalizar aqui esse nosso assunto, a ProSoja hoje em nota, ela colocou que a sustentabilidade e legalidade, elas não se opõem, não é? Então, a gente falou em relação a esse julgamento hoje no Conselho, colocando até 31 de dezembro, né? A moratória da soja já a partir de 2026, ela já não está valendo, mas tem rapidamente esse tempo. Tu acredita que terá um diálogo,
para mudar um pouco essa situação? Agora, como é uma decisão, digamos, taxativa do CAD, que é favorável às empresas, eu acho que nós já estamos no fim do ano, praticamente, né? Nós estamos em outubro, novembro, dezembro, termina o ano e termina. Então, a safra já foi comercializada, já está resolvido o problema. Então, acho que por isso, pela sazonalidade que a decisão foi tomada, então essa espera praticamente vai afetar a safra 2025-26, na colheita de 2026. Ana, o nosso próximo assunto, pacote tributário na nova sede da FPA, hoje, né, inaugurada, né, com a presença de Arthur Lira, Hugo Mota, discutindo, então, isenção do imposto de renda e também taxação da LCA. Como é que você imposto de renda de até 5 mil reais, salários, até 5 mil reais. Eu acho que o Congresso precisa, de uma vez por todas, resolver essa questão. Essa pendência dos 5 mil reais é de isenção para o imposto de renda, quem ganha até 5 mil por mês, ela precisa ser resolvida. É uma questão de justiça social. Aí não é questão de esquerda ou direita, eu acho que é uma questão que a sociedade brasileira precisa tratar com adequada responsabilidade. Para evitar que os parlamentares façam cenas agora, como a gente está vendo nessa CPMI da questão da Previdência Social, do rombo, que tem que ser tratado com muita seriedade, mas a gente vê um circo lá dentro. Então, o próprio relator caminha dentro da sala, interpretando... Como um juiz, não um advogado, não, né? É uma coisa... Olha aqui, olha, Simone, que bom que você... Eu observei isso também, olhou com o meu olhar. Me chama atenção a forma... Pode ser o bandido mais, eu diria assim, mais... O pior bandido que estava ali sentado, ele está dentro de um ambiente que tem que ter uma determinada liturgia de respeito. Se o parlamentar não respeita o depoente que está ali, por mais criminoso que chegue, não é ele que é o julgador, ele está ali examinando as condições de punir pela justiça, porque não é o Congresso, de punir um julgamento político ali dentro, político, e não precisa... Então, a gente vê umas cenas incríveis. Então, tem senadores que nessa tem uma atitude e na outra que se discutiu os bets, que deu em nada, a CPI das bets, uma coisa gravíssima. Estão lá os senadores, aqueles mais só usam fazer likes, lá fazendo fotos junto com a dona Virgínia lá dos bets, não sei o quê. É uma coisa que não dá para entender a diferença de tratamento. Se o like vai lhe ajudar na popularidade da sua zona eleitoral, aí vale. Aí depois, então, por pior que seja, ele tem que fazer a pergunta e esperar a resposta. Mas o que a gente está vendo é um circo lá dentro. Então, isso desprestigia o Congresso, desprestigia a Câmara e o Senado, porque é uma CPMI mista. E o resultado vai ser zero, como foi das bets, entende, Simone? Então, é muito ruim isso. Então, não dá para... Agora, por exemplo, reforma tributária e a questão relacionada a essa da desoneração, né? Até agora a Câmara não votou isso. Então, não dá para entender que as coisas que interessam não são decididas e aquelas questões que dão muita espuma para as likes nas redes sociais, está dando esse ibope tão grande. Agora, está se descredenciando, está se tornando desrespeitoso o próprio Congresso Nacional. Como você já falou em relação à letra de crédito do agronegócio, que estava em 5%, o tributo foi para 7,5%. Vamos ver como é que vai ser isso, se vai baixar esses são os temas, esses são os temas. E tem uma frente parlamentar atuante, então, que devia também conduzir esse trabalho com mais rigor. Olha, vamos lá, gente, vamos trabalhar, porque grande parte dos que são da FPA são também dessa CPI das fraudes do INSS, não é, Simone?